Agora nós vamos ver um outro tipo de flexão que acontece na estrutura, tá? Antes nós estávamos analisando só as flexões que acontecem devido aos carregamentos verticais, que podem ser com um ângulo de 90 graus, inclinado, mas nós temos a flexão que acontece também devido a carregamentos na horizontal. Então, esse carregamento na horizontal, ele vai acabar gerando na nossa estrutura outros esforços que vão gerar mais situações aí para a gente gerar a nossa tensão final do elemento que está sujeito a uma flexão composta, tá? Então, a flexão composta, ela ocorre em barras sob flexão com cargas perpendiculares, né? As perpendiculares a gente já estava vendo anteriormente. E agora com a ação das cargas axiais também, tá? Então, são duas ações que são executadas ao mesmo tempo na nossa estrutura. E aí, só para a gente entender um pouquinho, quando a gente tem uma carga perpendicular ao comprimento, nós temos a geração de uma tensão que seria o momento vezes o y dividido pela inércia, tá? Agora, quando nós temos uma carga que está no mesmo sentido do comprimento da nossa estrutura, nós temos a geração aí de uma tensão devido força pela área, tá? Então, essas aqui que estão em cima da viga, se são inclinadas ou não, elas vão gerar essa tensão que seria o momento vezes o nosso y dividido pela inércia. Já as de ação axial, que são no sentido do comprimento, elas vão gerar também uma tensão. Só que essa tensão é devido à força pela nossa área de contato, tá? Então, são duas coisas agora que vão aparecer quando a gente tem flexão composta. Quando a gente estava falando lá no início da disciplina, quando falou dos tipos de flexão, a gente estava trabalhando aquela só com a presença do momento. Então, agora a gente não tem somente um momento na nossa estrutura. Nós temos também uma carga axial que está no sentido do comprimento, ou seja, em contato direto com a seção transversal. Então, quando a gente tem uma viga, e aí a carga está assim, ela está no sentido perpendicular. Quando ela está assim, ela está exatamente no sentido da seção transversal. E aí há a geração de outro tipo de flexão, tá? E aí a flexão geral que vai acontecer é o somatório dessas flexões parciais que tem na nossa estrutura. E aí, para a gente começar a falar um pouquinho dessa flexão nova que está aparecendo, né, que é devido a esse esforço axial, essa carga axial, nós vamos entrar em duas situações. A situação onde nós temos que essa carga axial, ela pega exatamente no centroide da minha estrutura, né? Ou a situação que ela pode estar deslocada, que ela pode estar para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, enfim. E quando ela está deslocada, aí nós vamos entrar naquele conceito, que se eu tenho uma carga axial e ela tem um braço de giro, né, uma determinada distância até o centroide, ela vai me gerar um momento. E aí que surge mais uma situação para a gente calcular, né, e somar com essa flexão que está surgindo agora, que é a composta, onde a gente pode ter uma flexão devido ao esforço normal, devido ao momento que já existe na estrutura e devido ao momento que é proporcionado pela excentricidade dela. Então, se eu tenho uma carga aqui, ó, aplicada que não seja no centroide, ela tem uma excentricidade. Então, essa excentricidade vai promover uma rotação na minha estrutura. Então, a geração de um novo momento também, tá? E aí nós vamos trabalhar com uma convenção de sinais também, aqui. Quando a minha carga ela está exatamente no centroide, nós temos uma excentricidade igual a zero, né? Ou seja, não tem excentricidade. Quando a minha carga ela está acima do meu CG, nós vamos trabalhar com excentricidade positiva. E quando ela estiver abaixo, nós vamos trabalhar com uma excentricidade negativa, tá? Então, essa vai ser a convenção de sinal que a gente vai adotar para a excentricidade. E aí, a nossa tensão proporcionada pela flexão nessa estrutura a partir desse carregamento, ela vai ser um somatório da nossa carga axial, né, dividido pela sua área, né, que seria normal pela área, somado com o momento vezes o y dele, dividido pela inércia, só que esse momento aqui, ele vai ser gerado devido ao meu carregamento da normal. Então, se esse carregamento da normal, ele tiver uma excentricidade, ele vai gerar um novo momento. Então, por isso que a gente fala que é o momento vezes o y dividido pela inércia. E somado com o momento da estrutura mesmo, tá? Então,
A nova tensão que nós vamos ter, que é a tensão por flexão composta, ela é o somatório desses elementos. Se a minha estrutura tem a questão de que o carregamento da normal ele está exatamente no centro, né, no centroide, essa parcela aqui, ela não existe, tá? Porque aí nós não temos essa normal vezes a excentricidade, ou seja, vai zerar aqui, então a gente não tem esse momento. Então ela seria o somatório dessa parcela com essa parcela. Se o meu carregamento de carga axial ele tem uma excentricidade, e aí nós temos essa parcela também, tá? E aí também só para convenção de sinal, a nossa normal, quando ela estiver tracionando, ela é positiva, quando ela estiver comprimindo, ela vai ser negativa. E aí eu passei aqui umas concepções também, para a gente trabalhar corretamente aí a questão do sinal, tá? Tentei desenhar aqui, vamos ver se vai ficar um pouquinho claro a questão. Vamos pensar aqui, ó, isso aqui é uma viga, e essa linha tracejada é o meu centro de gravidade, tá? Eu estou fazendo um carregamento de tração nesse elemento, né? Então eu estou tracionando ele, eu estou puxando na parte acima do meu centroide, tá? Então só para a gente não confundir a questão do sinal. Então quando eu traciono acima do meu centroide, a minha excentricidade é positiva e a minha normal também é positiva, tá? Porque a normal, quando traciona, é positiva, onde comprime é negativa, tá? Então, eu estou tracionando na parte de cima, então a minha normal é positiva. Agora, eu fiz uma outra situação aqui. Se eu estou comprimindo a parte de cima, então significa que a minha excentricidade continua positiva, mas a minha normal é negativa. A outra situação, na parte de baixo aqui, ó, eu estou tracionando a parte de baixo. Então, tracionando continua sendo positiva, então a normal é positiva. Só que esse carregamento está sendo aplicado abaixo do meu centroide. Então, como ele está aplicado abaixo do meu centroide, a minha excentricidade é negativa. Tá? Aqui, mesma coisa. Ó. Eu estou comprimindo na parte de baixo. Comprimindo na parte de baixo, a minha normal é negativa. E a minha excentricidade também é negativa, né? Porque é na parte inferior, abaixo do centroide. E aqui, quando eu tenho a minha normal tracionando exatamente no centroide, nós temos excentricidade igual a zero. Ou comprimindo também. A excentricidade aqui é zero, mas quando ela está tracionando, ela é positiva, quando ela está comprimindo, é negativa, tá? Só quis mostrar isso aqui para a gente trabalhar certinho a questão de convenção de sinal, tá? Quem teve aula com a Letícia, por exemplo, ela tem uma espuma, ela desenhou umas linhas para representar a armadura, daí quando ela aperta a parte de cima, dá para ver certinho essa representação aqui da compressão ou da tração do elemento, tá? Então, só para não esquecer como que vai ser a concepção de sinal em relação à posição que está sendo feito o carregamento, tá? Então, só lembrando, excentricidade acima da linha é positiva, abaixo é negativa. E aí, se gravar que a normal, se ela estiver tracionando, é positivo, e se ela estiver comprimindo, ela é negativo, independente se for em cima ou embaixo, é lembrar disso daqui, tá? Aqui é só para a gente ter todas as situações possíveis. Mas lembrando disso daqui, já é o suficiente para não esquecer na hora de realizar a convenção de sinal. E para isso, eu trouxe um exemplo, onde a gente vai trabalhar essa questão aí de flexão composta, tá? Então, a gente vai trabalhar com duas situações. Uma, onde eu vou aplicar a minha normal, né, exatamente no centro de gravidade, e uma que eu vou aplicar com uma excentricidade acima do centro de gravidade, tá? Então, eu tenho uma viga biapoiada, e ela tem aqui o seu carregamento, tá? Então, o carregamento aqui tá para baixo, o carregamento aqui tá pro lado positivo, tá? Ficou um pouquinho borrado aqui, mas ela está puxando aqui para o lado positivo. Então, nós vamos determinar essa tensão de flexão nessa viga a partir desse carregamento, tá? Nós vamos trabalhar aqui, como o regime é curto, até na disciplina mesmo, né, que estava vendo com a Letícia, ela evita de trabalhar vigas que tenham carregamento assimétrico, né? O que seria o carregamento assimétrico? Vamos supor, tem uma carga distribuída aqui, tem uma carga pontual, uma triangular, enfim.
como a disciplina acaba sendo um pouco curta, a gente sempre trabalha com situações mais práticas, né? Para adiantar o processo. Que no caso é carregamentos mais simples possíveis. Então, por exemplo, esse carregamento aqui na vertical, se ele está exatamente no meio, significa que a minha reação de apoio vai ser 5 para cada lado, né? E se eu tenho uma reação horizontal puxando para esse lado, obrigatoriamente eu vou ter que ter um carregamento horizontal puxando para o outro lado, né? Para ter esse equilíbrio, tá? Então, nós vamos trabalhar sempre com as situações mais práticas, assim, até por conta do tempo. Então, aqui, determinei minhas reações de apoio. Se eu quero fazer as tensões normais, né, devido à flexão independente, mas são as tensões normais do nosso elemento, nós temos que fazer um corte no centro dele. Por quê? Porque o carregamento está exatamente no meio, então é no meio que nós vamos ter as tensões máximas sendo aplicadas nessa estrutura. Então, eu montei aqui, né, já representado com as reações de apoio, né, como aqui é um apoio fixo, nós temos reação vertical e horizontal, e aqui somente vertical. E aí resultou nessas duas reações aqui e essa daqui. Agora a gente faz um corte, tá? Então, ó, o momento máximo, como a viga é simétrica, ela tem 2 metros para um lado, 2 metros para o outro, é óbvio que o meu momento máximo ele vai ser no meio do vão. Então, eu faço um corte exatamente no meio do vão. Um corte a 2 metros, posiciono aqui minhas reações de apoio e represento quem? Normal e o momento, tá? Só para comentar um pouquinho. A cortante, ela não gera tensão normal, tá? Então, essas tensões que nós estamos calculando aqui, que são as tensões normais, são tensões normais devido à flexão, né? Só que elas não têm cortante. Por quê? Porque a cortante, ela só gera tensão de cisalhamento, tá? Que foi aquilo que a gente viu lá no início. E a gente fez um exemplo bem simples lá no começo das aulas. Sim. Tá? Por isso que a gente não tem cortante aqui. Somente a normal e o momento que vão gerar tensões normais. No caso aqui, tensões normais de flexão numa viga. Então, agora nós vamos ter, ó, a normal e o momento. O exemplo que a gente tinha feito anteriormente, né, nas outras aulas, a gente não tinha nenhum carregamento horizontal. Né? Então, se não tem carregamento horizontal, não vai gerar normal. Agora, se tem um carregamento inclinado, opa, aí vai gerar uma normal, né? Então, nessas situações aí que a gente tem a presença desses carregamentos ou não. Então, primeiramente, para a gente começar, a forma da tensão normal, como nós temos carregamentos, né, na horizontal e na vertical, e aí essa carga que é horizontal, nós vamos testar ela sendo aplicada no centroide ou acima do centroide. Nós vamos trabalhar com a fórmula de tensão na flexão, onde ela vai ser o somatório dessa etapa, que é do esforço normal, essa etapa do esforço normal com excentricidade e a do meu momento, tá? Então, eu faço o corte para determinar a normal e o meu momento. Então, o somatório do momento, né, em 0, então o meu momento vai girar para o lado anti-horário, que é positivo, esse carregamento para o anti-horário, com um braço de 2. Isolando o momento, eu tenho que o meu momento vale 10 kN vezes metro. Faço a mesma coisa para X. Então, a minha normal menos o 4. Isolei a normal, cheguei em 4 kN. Tá? Então, são os dois valores que nós vamos adotar para poder desenvolver o exercício. Uma outra coisa que nós não fizemos ainda foi a questão da área e da inércia. Então, o nosso elemento ele tem seção de 20 por 30 centímetros. Então, já convertendo em metros, calculei a sua área e também calculo a inércia. Então, como é uma seção retangular, é só fazer base vezes a altura ao cubo sobre 12. Tá? Dessa forma, encontrei a inércia. Bom, se a minha seção é simétrica, óbvio que a minha linha neutra, tá? A minha linha neutra, ela vai passar no meio. Então, eu tenho um Y acima da linha neutra e um Y abaixo da minha linha neutra. O Y de baixo negativo e de cima positivo. A primeira condição será o cálculo com a excentricidade igual a 0. Tá? Então, com essa excentricidade igual a 0, o que nós temos? A minha tensão, lembra sempre, nós vamos calcular uma tensão superior e uma inferior. Porque acima da linha neutra eu tenho um esforço, abaixo da linha neutra eu tenho outro esforço acontecendo, tá?
Então, a minha superior vai ser a normal sobre a área. Então, a normal, aqui, ela já está... Deixa eu só olhar uma coisa. Nós estamos trabalhando em quilonewtons, né? Quando eu pego quilonewtons e multiplico por 10 a terceira, por 1000, fica newton. Então, eu tenho aqui newton por metro quadrado. Então, newton por metro quadrado, depois é a mesma coisa que o meu KPA, tá? Então, aqui eu estou colocando as respostas em KPA. Então, a força normal, já vezes 10 a terceira, só para transformar, né? Para newton, e divido pela área. Na segunda parcela, o meu esforço normal vezes a excentricidade. Aqui a excentricidade é igual a zero. O y da parte superior é 0,15 e a inércia. Então, esse zero aqui ó, já zerou essa parcela. Então, como nós não temos excentricidade, essa parcela aqui ó, ela não existe. E a última parcela é devido ao momento. Então, o momento não deu 10, já multiplico por 10 a terceira para transformar, vezes o y da parte superior, que também é 0,15 pela sua inércia. Cheguei que a minha tensão superior vale 3.400 kPa. Faço o mesmo para a parte inferior, né? Então, a tensão é dividido no caso, o esforço normal pela área. Essa parcela já se anula. E nós temos só a última parcela, que é o momento, vezes o y, só que o y aqui agora é negativo, dividido pela inércia. E aí chegamos nesse valor de menos 3.266,67 kPa. Tá? O que nós tínhamos feito anteriormente, era bem comum a gente sempre encontrar valores, quando a gente tem uma peça simétrica, né, nas duas direções, né, duplamente simétrica, é muito comum nós encontrarmos as tensões dos extremos de mesmo valor, só que uma é de compressão e a outra de tração. Aqui nós encontramos essa de tração, que ela deu positiva. Ela deu 3.400. Essa deu negativa, é de compressão. Só que ela não deu o mesmo valor. E nós estamos trabalhando com uma peça simétrica, duplamente simétrica. Por que motivo agora nós não temos essas tensões iguais nos extremos, né? Só que de sinais opostos? Pela seguinte condição. Eu tentei exemplificar aqui. Então, essa primeira parcela aqui é a minha tensão normal. Então, a tensão normal, ela acontece como? Quando a gente fez tensão normal lá no início das aulas, que é força sobre área, aqui tinha um exemplo que mostrava que a tensão ela acontecia em toda a área da minha estrutura, né? Então, eu represento ela assim, ó. Esse valor, ele é em toda a área, né? Força sobre área, é a tensão que está acontecendo ali. A segunda parcela não gerou nada de tensão. E a terceira parcela, ó, quando a gente olha essa terceira parcela, essas representações, eu percebo que é isso aqui, ó. É essa parcela e essa parcela. Então, tanto na parte de cima quanto de baixo, ela é igual, ó. Esse valor é igual a esse valor. Aqui deu zero, que eu representei como zero. E essa parte aqui, ó, e essa daqui, elas são iguais, ó. Você pode perceber que elas são iguais, só que de sinal oposto. Então, quando a gente representaria a tensão delas, ficaria dessa forma aqui, ó. A tensão positiva e a tensão negativa. Né? Ficaria com essa aparência aqui. Então, quando a gente soma isso daqui, soma essas parcelas, a nossa tensão final, ela não vai ficar uniforme, porque existe um maior carregamento para um lado do que pelo outro. Né? Carregamento não, desculpa. Existe uma maior tensão de um lado do que do outro. Então, no final das contas, a representação da minha tensão oblíqua que acontece aqui, ela é maior na parte de cima e menor na parte de baixo. Sendo dessa forma, a minha linha neutra, ela não coincide com o centroide da peça, tá? Então, aqui, a minha linha neutra, aqui nós estamos trabalhando, ó, essa linha aqui, imaginando onde ela possivelmente seria, né? Porque a gente considera que ela é no meio, devido à simetria da peça, devido ao centroide, tá? Só que quando a gente aplica o carregamento e calcula exatamente a tensão propriamente dita, a gente percebe que a linha neutra não está ali, tá? Ela está deslocada. Então, quando eu calculo esse Y, é em relação ao centroide.
Quando a gente faz esse somatório dessas tensões, a gente percebe que a linha neutra não está no centroide, porque essa região aqui, ó, ela tem um valor menor que essa região. Então, a linha neutra ela estaria um pouquinho deslocada para baixo em relação ao meu centroide. Tá? Então, quando a gente trabalha com tensão de flexão oblíqua, pode acontecer isso. Mesmo a minha peça ela sendo simétrica, tá? Nas duas direções. Mas por conta dos carregamentos que estão acontecendo nela, o fato de existir essa tensão devido ao normal e ao momento, a linha neutra ela acaba ficando deslocada, tá? Devido a esse somatório que a gente realiza aqui. Então aqui a gente não está falando onde que ela fica exatamente, mas daria para desenhar isso aqui por proporção e ver mais ou menos onde ela se encontra, tá? Então, nesse caso, ela se encontra um pouquinho para baixo. E aí é uma situação, vamos pensar na prática, né? Então, se a gente tem um carregamento vertical e um carregamento horizontal, nesse tipo de situação que existem esses dois carregamentos, se eu fosse posicionar meu tubo, eu teria que deixar o mais próximo da linha neutra. Então, não exatamente no meio. Então, não é sempre que a gente tem que colocar no meio. O ideal seria conhecer a estrutura e verificar o local correto ali desse posicionamento de linha neutra, onde tem uma menor tensão possível passando por aqui. Tranquilo aqui? E aí a gente Não, vai... até aí tranquilo. Uhum. Ela não é difícil, ela é um pouquinho mais trabalhosa, né? Porque apareceu uma etapa a É mais, bem né? isso mesmo. Tipo assim, não é difícil, Uhum. é trabalhoso. Ela é um pouquinho mais trabalhosa, né? Por conta desse conceito novo que está entrando aí. Né? Sim. E de enxergar que essa linha neutra agora fica deslocada. Porque quando a gente soma Sim. essa parcela com essa, então perceba que ele está para esse lado. Então, ela vai somar mais nessa região do que nessa região aqui. Porque essa região, Sim. ó, essa daqui está para esse sentido, ó. Então, você subentende que ela vai somar mais aqui, certo? E aí, ela desconta um pouco aqui. Então, falta aqui, né? Então, imagina, ó, vamos pegar esse pedacinho aqui, ó. Se você tem um pouco puxando para cá e um pouco puxando para cá, é como se estivesse equilibrando, né? Então, você não tem assim, nessa parcela aqui, ó, é 3.333. Então, quando você pega 3.333, ele está para o lado positivo. Vamos pensar assim. Esse daqui, 66, ele está puxando para o outro lado. Quando ele puxa para o outro lado, é como se equilibrasse. Então, aqui tem menos, aqui tem mais, então sobrou menos para cá. É quase que isso, ó. Se você pegar isso daqui e subtrair isso, tem que chegar nesse valor. E aí, quando você pega isso daqui e soma com isso, dá esse valor. E aí você percebe que essa linha neutra não fica mais no meio, ela fica um pouco mais para baixo, tá? Devido a esse momento, a normal que tem de aplicação ali na estrutura. E aí, para a gente finalizar, nós temos o exemplo com excentricidade. Tá? Então, tendo excentricidade, agora vai surgir essa parcela do meio. Então, as outras etapas são iguais, ó. Essa parcela e essa parcela não muda. O que acrescentamos agora é, tanto na superior quanto na inferior, a excentricidade. Então, estava em centímetros, coloquei para metros e multipliquei pelos seus valores, ó, do y positivo e do y negativo, né? E aí, ó, eu tentei aqui, na outra eu não tinha feito isso, né? Já fui meio diretão, mas aqui eu tentei deixar montado, ó. Essa primeira parcela dá esse valor, ó, da mesma forma que na de baixo. A segunda parcela dá esse valor, da mesma forma que aqui embaixo. Só que uma é positiva, outra é negativa. E a terceira parcela da mesma forma, ó. Ambas são iguais, ó, este e este, só de sinais opostos. E aí, é porque eles são todos iguais que eles vão dar sempre igual? Não. A segunda parcela, ó, você percebe que a segunda e a terceira, elas têm a linha neutra coincidindo com o centro de gravidade, porque ó, o mesmo valor que é em cima é embaixo, o mesmo em cima, mesmo embaixo, né? Mas quando eu tenho o meu esforço normal, ó, a tensão devido ao esforço normal é o mesmo que aconteceu lá atrás. Então, esse somatório aqui, ó, quando você soma tudo isso, ó, vai dar esse valor aqui em cima. Só que quando você pega esses aqui, ó, soma, subtrai, ó, chegou nesse valor. Ou seja, essa linha neutra aqui, ela se desloca um pouquinho mais para baixo. Então, da mesma forma
tendo ou não excentricidade, a minha linha neutra também não coincide com o centro de gravidade, tá? Mas o interessante é sempre conferir o seguinte, só pelo fato da minha peça ser duplamente simétrica, tá? Aí tem essa questão, que aqui tá fácil de olhar visualmente, por quê? Porque se ela é duplamente simétrica, ela tá exatamente no meio. Então, a parte de cima e a parte de baixo tem o mesmo valor. Então, visualmente, se eu enxergo que esse valor é igual a esse, a linha neutra está coincidindo com o centro de gravidade. Agora, se eu bato o olho e vejo que não é igual, significa que ela está deslocada, tá? Então, ela está deslocada para que lado? Sempre para o lado de menor valor. Então, significa que essa linha neutra desceu um pouquinho. Então, ela está tendendo mais para o lado comprimido. Ela está mais próxima do lado comprimido do que do lado tracionado, tá? Agora, quando nós temos uma peça de uma outra seção, aí a gente teria que fazer uma continha, né? Que às vezes visualmente não fica tão claro. A gente teria que meio que fazer uma continha de proporção para verificar o posicionamento exato dela. Se essa linha está mais acima ou mais abaixo, né? Por exemplo, se a gente pegasse o que a gente fez lá no início hoje, ó, essa seção T. Aqui é uma outra situação, né? Aquela questão dela inclinada, né? Mas visualmente, por ela não ter simetria nos dois sentidos, a parte de cima, né? A parte de baixo, então não dá para exatamente ao olho, bater o olho e falar assim, ó, a linha tá mais para cima, a linha tá mais para baixo. Teria que fazer uma continha, tá? Para chegar nessa condição aí e a gente encontrar. Até porque, ó, por ela não ser duplamente simétrica, ó, a tensão da parte de cima é diferente da parte de baixo. E isso tem a ver também com o seu formato, né? Então, a parte de cima, ela deu 74 de tração, a parte de baixo de compressão. Então, ó, ela tem um formato aqui em cima e aqui é outro. Então, isso também influencia, tá? Então, não é... Quando for essas situações, a gente teria que meio que fazer por proporção para analisar exatamente onde ela está passando. Aqui não é o caso de eu falar qual que é o posicionamento dela. Mas como que a gente poderia falar? Por proporção, né? Então, por exemplo, de que forma eu poderia fazer a proporção? Então, essa daqui, ó, ela não está passando bem no meio? Então, aqui você teria o quê? Uma base de 15 centímetros, né? Com essa altura aqui. E essa altura aqui, eu não sei, mas eu sei esse valor. Então, por proporção, você consegue descobrir quanto que é esse valor aqui, tá? Então, daria nas outras peças também para fazer isso, para a gente analisar se ela está acima ou abaixo do centro de gravidade. Alguma dúvida aqui? Por enquanto, tranquilo. É que tá desativado. Eu achei que estava ativado o fone. Aí eu tava falando e não tava saindo nada. Tá. Então, para a sexta aula, a gente finaliza isso aqui, aí eu vou vir com outros exemplos nas duas aulas de amanhã, tá? Tranquilo. As situações, porque a disciplina ela só é flexão mesmo. Eu já vi que a Letícia é esse conteúdo. Aí a gente faz outras coisas amanhã, e aí eu só já mandei mensagem para o Felipe para ver a questão do SAF, se vai liberar ou não. Certo. Para mim poder já lançar a prova para tentar fazer antes do final de semana. Sim, não, tranquilo. Final de semana não, até o final de semana, porque diz que até o final de semana. É segunda-feira, dia 10, que ele vai sair fora do ar, tá? Não, tranquilo. Aí eu já vou preparar a atividade aqui, eu te mando, tá? Que daí Tudo bem, hoje então. completa 6 atividades, tá bem? Isso. Qualquer Tá coisa bom, na hora que então, você desenvolver as atividades, você pode me procurar, tá bem? Tá bom, tranquilo. Qualquer dúvida eu falo contigo. Beleza. Então, até Tá. mais. Aí amanhã a gente combina, mas à noitinha a gente combina o horário, tá? Beleza, então. Você tem regime marcado para amanhã? Não, só hoje à noite. Só hoje à noite? Que daí é comigo também, né? Mais 2 aulas. Então, eu te mando mensagem, daí a gente vê se faz de manhã ou se faz à tarde daí, tá? Beleza, então. Tá bom. Até mais, então. Tchau, tchau. Até.